Fala, galerinha! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Galera, na semana passada nós falamos sobre organização de uma orquestra, sobre a função de um copista, sobre partitura. Nessa semana nós vamos falar sobre uma cultura japonesa a qual eu sou apaixonada, que é o Teatro No. Ele é aí uma tradição teatral, né, que atravessa séculos. Ele significa, Teatro No significa em japonês, talento e habilidade. Só o significado já torna, né, aí muito curioso. Esse teatro, ele é feito aí desde o século XIV, ele é composto por 250 histórias japonesas, medievais, dramas, né, e sempre são representadas essas mesmas peças aí, que é composta por 250, determinados momentos do Teatro No e determinados dias é uma peça diferente. Mas, ele é considerado um patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Isso já torna, né, ele extremamente importante aí para o mundo. Ele é um teatro extremamente organizado, pessoal. Por quê? O palco, ele é todo pensado, todo elaborado, existe toda uma organização para que aconteça essa peça. Ele é todo aberto, ou seja, o público tem uma visão geral, né, da peça. Ele fica ao ar livre. Na frente do palco tem pedrinhas brancas, que não é do acaso, aquelas pedrinhas estão ali para luz solar e para iluminar, né, ali os movimentos do personagem. Então, para vocês terem uma ideia aí da organização japonesa, né? O japonês é um espetáculo. E as pessoas que vão assistir, elas estudam a peça, por quê? Porque o Teatro No, ele é falado no japonês antigo, então não é fácil. O próprio japonês de lá, ele tem que estudar para entender. E ele recebe também a peça atualizada, para que ele também estude ela de forma atualizada. O palco em si, ele tem uma ponte que se chama Hashigakari, e essa ponte, vocês notem que eu precisei colar, né? Porque na verdade eu não gosto de ficar exibindo o meu japonês, então eu prefiro assim, humildemente, né, mostrar ali que eu estou dando uma olhada, que fica chato, né? Bom, enfim, galera, aquela ponte, eles caminham, o ator caminha, essa peça ela é feita por dois atores, o coadjuvante e o personagem principal. São sempre homens, tá? E esses homens, eles vão representar deuses, né? Eles vão representar mulheres, guerreiros e fantasmas, tá? Na peça, eles vão ser espíritos bons e ruins e vão ser seres vivos, né? E daí eles vêm caminhando por essa ponte, e essa ponte, ela demonstra a passagem, né, do espírito, né, pro mundo dos vivos. O palco é ali o mundo dos vivos. E essa ponte, ela tem um estilo, ela é feita para que quem olhe tenha a sensação de que esse espírito está sobrevoando, né? Então ela tem até uma perspectiva feita com pinheiros, que o pinheiro ele é pequeno e depois ele vai aumentando para dar essa sensação ao público. Todo o palco ali é mega organizado, mega pensado, né, para que as pessoas tenham todas as sensações ali que é possível. Então, no caso, esse ator, né, no caso que é o protagonista, que vai estar passando por essa ponte, ele vai usar esses 3 pinheiros como referência, como orientação para ele chegar até o palco, porque como ele está ali com máscara, se torna mais difícil ele ter essa visão. Então, esse protagonista, que é o Shite, no caso, ele se orienta exatamente por esses mesmos pinheiros aí que causa ao público essa perspectiva. E esses atores, eles ensaiam durante bastante tempo e eles sabem até mesmo quantos passos eles têm que dar para chegar num lugar exato do palco, aonde embaixo desse palco tem potes de barro enterrados numa proporção exata para que esse ator bata os pés e dê o barulho que precisa dar para a peça. Esse ator, ele caminha, tá, nos 4 pontos do palco, mas ele para em um ponto determinado onde ele faz ali alguns movimentos que fazem parte do No, que fazem parte ali daquela dramatização, daquela peça de No, né? Outro elemento fundamental, né, do No é a música, né, ao vivo. No caso, ela é feita por um coro e instrumentistas, né? Esses instrumentistas tocam 3 tipos de tambores diferentes e uma flauta. Os atores usam máscaras que definem eles, a mulher não participa, são homens, e essas máscaras vai delimitar a visão, o campo de visão desse ator,
tá? Então ele tem ali um campo de visão delimitado, mas ele costuma olhar para determinada pessoa do público. Ele vai direcionar o olhar dele para alguma pessoa que vai estar ali olhando. E as peças de No, elas costumam apresentar aí uns temas meio pesados, meio melancólicos, né? A aparição de fantasmas com atormentados e divindades. Então, para dar aí uma desacelerada, uma aliviada, entre uma peça e outra de No, tem uma apresentação de Kyogen. Kyogen é uma peça, digamos assim, ó, uma comédia do No, né? E nesse gênero aí considerado irmão do No, os atores se envolvem em situações engraçadas do cotidiano. Então o termo japonês Nogaku significa a união, né, desses dois gêneros, o No e o Kyogen, que no mesmo palco, eles compartilham o mesmo palco e inclusive aí tem muitas técnicas que se parecem, né? Esse palco aí que eu já expliquei mais ou menos como era para vocês, ele sempre tem uma figura de um pinheiro no fundo assim, né, do palco, e o No sempre foi protegido pela nobreza. Quando ele começa, quando ele inicia, né, quem dá origem ao No é um teatro circense popular chamado Sarugaku. Não somente esse teatro que dá origem ao No, mas ele também aí absorve influências, né, das crenças e dos rituais do budismo, né, e do shintoísmo, certo? Para quem não conhece, o budismo é aquela religião que foi criada pelo Buda, e o shintoísmo, ele é uma antiga religião japonesa ainda praticada, né, que representa aí forças da natureza. Então o No tem essas influências aí. Por quê? Porque muitos atores eram ligados, né, a santuários religiosos. Então, alguns modos de nobreza dominante do Japão começou aí então a patrocinar, né, o teatro No. O principal nome aí do teatro No do início é o Motokyo Ziami. Ele viveu lá em contato direto com a nobreza. Aos 12 anos ele faz aí uma apresentação com o pai. Ele faz aí uma apresentação com esse pai e ele encanta aí um chefe militar do Japão. Esse nobre, então ele convida, né, Ziami a viver, né, viver sob sua proteção. E durante muito tempo, então, Ziami aprimorou ali, né, o No, e ele então fez peças, escreveu peças e dirigiu, né, esses espetáculos que inclusive eram atuados aí por ele. Para o Ziami, a arte do ator era como o desabrochar de uma flor. Deveria ir ser cultivada ao longo de toda a sua vida, atingindo então maior maturidade, maior beleza. Então, por ter escrito diversos livros, né, esse mestre aí do No, ele influenciou aí até hoje artistas pelo mundo. Inclusive, um diretor paulista, José Celso Martinez, Zé Celso, ele transformou o Ziami, aí o seu personagem, na peça Tanico, O Rito do Mar, de 2008. Ele foi criado aí baseado, né, num texto tradicional do No. O espetáculo prestou homenagem ao centenário da imigração japonesa ao Brasil. Então depois a gente pode conhecer aí uma peça escrita por Ziami, que inclusive aí é uma das peças mais encenadas do repertório dele, que se chama Agoromo, né, que é o manto de plumas, e conta a história de um pescador chamado Akiryo, interpretado então pelo ator coadjuvante, né, do Teatro No. Ele encontra um manto de plumas abandonado, né, e deseja então ficar com ele. Porém, logo ele já encontra uma divindade, né, que é interpretada pelo protagonista da peça, né, então usando uma máscara, chamado de Tenin, que pede então ao pescador que devolva aí o seu manto, porque sem o manto ele não consegue voltar
aí ao céu. Então o pescador pensa em devolver aí o manto, né, para a divindade, desde que ele lhe apresente aí uma dança celestial. Então a divindade aceita. A divindade diz que vai fazer a dança se o pescador devolver o manto. Desconfiado, né, o pescador teme que ela fuja sem fazer a apresentação, então a divindade acaba o censurando. Essa peça, né, de teatro aí, ela vem aí com poucos espaços para improvisação no palco, tá? Ela traz aí músicas já com partituras fixadas, né, e criadas aí em algum momento do passado, são chamadas de katas, palavra japonesa, né, que significa forma. E o kata, ele é transmitido aí ao longo dos séculos, né, pelos atores mais experientes, né, considerados mestres, então eles vão passar aí o kata, né, aos novatos. Então existe aí um modo do personagem caminhar, do personagem atirar uma flecha, de chorar. Nenhum ator jovem pode, dentro de um grupo tradicional, modificar aí esses movimentos, né? Criar diferentes ou fazer diferentes ações aí dentro dessa peça. E a maioria dos atores, eles são treinados aí desde criança pelos seus mestres, né? Através de um processo de imitação. Em cena, o ator tem aí a função, né, a responsabilidade de perpetuar aí com vitalidade essa cena. O que eles dizem? Eles dizem que esse ator ele precisa colocar tudo o que ele tem de melhor, a vitalidade, enfim, para que o público não se desinteresse pela peça, para que não desperte o desinteresse no público. E ao mesmo tempo não pode se colocar coisas, não pode se colocar nada muito novo, né, para também o público não perder o interesse. Porque, afinal de contas, esse público está indo até lá para ver determinada peça, né, de teatro no. E, na verdade, se a gente for estudar aí um pouco mais a fundo a cultura japonesa e o povo japonês, a gente entende que o povo japonês é, de um todo, extremamente tradicional. Então, só para vocês terem uma ideia aí como são aí as peças de no, elas são aí, elas misturam elementos da música, da dança, né, e da poesia. Tem toda essa questão dramática, essa questão poética, melancólica. A expressividade é contida, é quase imperceptível. Às vezes consiste em um olhar do ator lançado. A gente poderia dizer que o teatro no é conhecido como o teatro das máscaras e da essência, aonde se tenta expressar o máximo com o mínimo. Galerinha, então é isso. Hoje a gente falou um pouquinho sobre teatro no, aí uma parte fascinante da cultura japonesa, né? A cultura japonesa, aliás, é cheia, né, de questões interessantes, aí, fascinantes. Deixo aqui um beijo para vocês. Fiquem com Deus.